A terra era um vazio sem nenhum ser vivente. Estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobriu o mar e o Espírito de Deus se movia por cima das águas. Só para você entender esse versículo aqui, esses dois versículos, você começa a imaginar, existe uma tradução no original, quer dizer que a terra estava um caos. Você já chegou em um lugar que é um caos? Tudo fora do lugar. Assim era a terra. A terra não tinha forma, a terra estava vazia, eram trevas e escuridão, havia água era um abismo, água sobre a face. Mas diz que o Espírito de Deus estava lá. E de repente Deus começa a olhar para aquele caos, aquela desgraça, e Ele começa, Deus então, a dar uma ordem. E Ele diz, haja luz, e houve luz. E Deus então começa a colocar as coisas no lugar e criar coisas, sabe? O versículo de número 31 diz assim, e Deus viu que tudo o que havia feito era muito bom. Vamos pensar um pouco. Qual é a sua medida ou o seu crivo de julgamento das coisas? Porque tem gente que faz tudo de qualquer jeito. Tem pessoas que são extremamente exigentes e buscam uma excelência. Então você imagina, eu sou um cara que eu sou muito chato. Eu sou chato demais. Na minha casa eu procuro colocar o melhor. Na casa de Deus eu procuro colocar o melhor. Como mordomo do Senhor. Agora eu fico pensando o nível de exigência de Deus. Se eu sou chato porque sou perfeccionista, imagine Deus. E a Bíblia diz que tudo que Deus fez, depois Deus olhou e falou assim, tá bom. Vamos lá. Querido, Deus, nós precisamos para fazer as coisas de inspiração. Então eu lembro quando eu ia casar, e fui reformar o meu apartamento, o que eu fazia? Eu queria um apartamento bonito, eu ia nas revistas de decoração. Quem já fez isso? Vai comprar piso, banheiro, vou na revista, vou entrar na internet para ver quartos, banheiros, salas, não é assim? Para nós fazermos uma coisa boa, geralmente nós precisamos de inspiração. Nós vamos ver quem já fez, quem está na frente, quem fez algo legal, que a gente gosta e fala, legal, eu vou fazer isso e melhorar um pouco. É isso que a gente faz. Mas Deus, quando Ele chega nesse caos, nessa escuridão e nessas trevas, Ele não tinha nada que Ele pudesse comparar e inspirá-lo. Preste bem atenção, toda inspiração vem dEle. Toda a glória, toda a perfeição vem dele. Ele não olhou para nada, ele não copiou de nada. Ele não buscou na internet, ele não buscou em livros, ele não buscou em revistas. A inspiração veio dele. Então eu quero que você entenda que Deus é um Deus inspirador. De repente, no meio daquelas trevas e escuridão, Deus começa a dar ordens e a sua palavra se cumpre e as coisas começam a aparecer. Então vem o mar, vem a terra, vem o sol, vem o dia, vem a noite, vem os peixes, os animais, vem o homem, e depois Deus fala, olha, está muito bom. Eu quero que você entenda que Deus tem o controle do nosso mundo nas mãos dEle. Deus tem o controle da nossa vida. Se tiver algum médico aqui, alguém que trabalha na saúde sabe que o corpo humano é uma máquina perfeita. Uma máquina complexa e perfeita, porque Deus faz tudo com perfeição. Tudo que Deus faz é bom. Então Deus já nos deu motivos suficientes para que nós possamos crer nele, para que a gente possa entender quem ele é. Porque o que ele chega? Quando ele chega no meio do caos, ele chega no meio do nada, e do nada ele faz tudo. Deus não precisa pegar algo e transformar. Deus, ele cria. Então não havia nada. Diga, não havia nada. Diga, não havia nada. E Deus fez tudo. Talvez na tua vida não há nada, mas Deus é capaz de fazer tudo. Qualquer pessoa que chegasse diante daquelas circunstâncias, olharia para a situação
caos que era, e falaria assim: isso é realmente um caos, aqui não tem futuro, aqui não tem futuro. Mas diz que Deus começa a fazer as coisas aparecerem, sabe? E eu quero que você entenda que muitas vezes as coisas não acontecem na nossa vida, mas Deus está lá, apesar de eu não ver Ele trabalhando. Deus está lá, mesmo em meio às lutas, Deus está lá. Por quê? Porque Deus está nos formando. Deus está nos formando. Olhe bem, Deus criou o mundo em 7 dias. Foi um processo de criação. A primeira coisa que Ele fez foi criar a luz, mas a luz sem nada, para que serviria? Ninguém entenderia o fim. Existem coisas na nossa vida que nós não entendemos o fim, porque é um processo de lapidação e de criação de Deus em nós. E talvez você não entenda o processo que você está passando, ou o momento em que você está, mas eu quero dizer para você que Deus está no controle e Ele sabe o que está fazendo. Porque toda a história que Deus escreve é perfeita. Então, Deus começa agora a fazer um processo. Ele cria um processo. E eu começo a ver que muitas vezes Deus quer fazer coisas em nós, mas Deus não faz porque não há um aquebrantamento em nós. Quebrantar-se quer dizer se fazer fraco. Nós temos que nos quebrantar diante de Deus. Nós temos que nos tornar fracos diante de Deus, mas muitas vezes nós chegamos na casa de Deus, o nosso coração não está quebrantado, porque nós resistimos à voz do Senhor e à vontade de Deus na nossa vida. Então existem coisas que não acontecem na nossa vida, e nós não desenvolvemos, e nós não rompemos para aquilo que Deus quer fazer, porque simplesmente Deus procura espaço no nosso coração e Ele não encontra. Eu conversava com uma pessoa e eu aconselhava ela, eu dizia para ela: você está aqui, eu vi você crescer na igreja, você conhece essa igreja desde o início, e era para você estar na linha de frente, era para você estar servindo a Deus, para você estar mentoreando pessoas, trabalhando, e onde é que você está? Você perdeu sua identidade. Você é mais um. Você se tornou uma pessoa que frequenta a igreja. Sabe por quê? Porque todos que estão aqui ouvem as mesmas palavras todos os domingos, todas as terças e todas as quintas. Temos o mesmo pastor. Nos sentamos nas mesmas cadeiras e usufruímos, e temos a liberdade de usufruirmos das mesmas coisas nesse lugar. Mas porque o evangelho que muda a vida de uns não consegue mudar a vida de outros? Sabe por quê? Porque o nosso coração nem sempre está quebrantado para que Deus possa trabalhar. E nós não permitimos com que Deus trabalhe em nossas vidas. São pessoas que estão aqui, mas não creem. Porque se você não crê, a sua atitude não vai condizer com aquilo que talvez a gente cante, aquilo que talvez a gente fale. Mas eu vou falar de novo, eu quero estimular você a crer. Então, o primeiro conselho que eu quero dar para você é: não fuja com o seu problema. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós não entendemos o processo de Deus na nossa vida. E nós, por não entender o processo de Deus, e por não muitas vezes querermos, nós estamos vivendo uma geração que busca facilidades, e uma geração que não gosta de resolver problema. Porque nós nascemos em um tempo fácil. Nós nascemos em um tempo em que as coisas vêm de forma fácil. Preste atenção. Quem lembra como é que se fazia pipoca de panela? Hoje pipoca é no micro-ondas. O tempo que cozinhava, hoje criança come miojo. Gente, o tempo que lavava fralda de pano, hoje é fralda descartável. O tempo em que não tinha celular,
O primeiro celular que saiu parecia um tijolo, e as pessoas punham para fora assim, e a camisa para dentro, e o cara andava torto. Esses dias um jovem perguntou para mim, falou: pastor, como é que fazia na época que não tinha celular? Tudo é fácil. Tudo. Pessoas antigamente se comunicavam pelo correio, através de cartas. Hoje é pelo WhatsApp. Chega na hora. Uma geração que tem facilidade e não gosta de resolver problemas. Mas eu quero que você entenda uma coisa: Deus está no controle. E às vezes quando os problemas vêm, nós não queremos absorvê-los. Nós não queremos resolvê-los. Sabe por quê? Porque nós somos a geração da facilidade. Mas Deus está, quem crê? Deus está no controle. Diga assim: mesmo assim, Deus está no controle. Então quando a luta vem, quando o problema vem, e a Bíblia não diz que nós não teríamos luta, a Bíblia não diz que nós não seríamos contrariados, mas isso vem, e Deus que está no controle, Ele coloca desafios para nós. Ele propõe desafios para que nós possamos enfrentar e aceitá-los. Mas sabe o que a gente faz? Eu não quero aceitar. Aí é fácil. Antigamente só tinha 1, 2 igrejas, denominações. Hoje a gente tem uma denominação em cada esquina. Tem igreja para tudo. Tem igreja de preto, igreja de marrom, tem igreja de branco, igreja preta e branco e marrom. Tem igreja para tudo, irmão. Tem igreja para branco, igreja para preto, igreja para amarelo. Nós temos tudo hoje. Então eu não gosto de uma coisa aqui, o que eu faço? Saio daqui e vou para lá, onde alguém me atende. Agora eu quero que você saiba outra coisa: ninguém conhece você como Deus. Vocês acham que vocês me conhecem? Vocês não me conhecem. Quem me conhece é a minha mulher, ela convive comigo. Renata sabe. Renata, vocês me vêem sorrindo? Mas eu vou te falar uma coisa, às vezes eu sou chato. Quando a Renata conhece minha chatice. Você olha para o irmão aí, aquele irmão que bonitinho, que legal, aquele irmão uma bênção, ele prega tão bem. Só Jesus conhece ele e a mulher dele. Aquele aí eu gosto, parece que o som está batendo. Irmão, só Jesus conhece. Porque as pessoas conhecem aquilo que nós não vemos, conhecem o que vemos. Deus conhece o que não vemos. Deus não vê como o homem vê, Deus vê o interior de cada um. Então preste atenção, se Deus tem o controle de tudo que acontece na nossa vida, podemos perder o controle, mas Deus não perde. É porque Deus está querendo tratar em algo na tua vida que ninguém sabe, mas Deus sabe. Você entendeu? E o que a gente faz? A gente não aceita o desafio que Deus propôs. Aí a gente fica fugindo do problema. Só que quem foge do problema, eu vou dar um segredo para você hoje. Não foge do problema, ele foge com o problema. Porque tu fala assim, eu não vou ficar aqui, sabe por quê? Porque tem irmão que não gosta de mim, eu vou para a igreja do Joãozinho. Mas o problema não é o irmão, o problema é que você tem um espírito de rejeição no teu coração. Tu pega a tua malinha e fala, vou fugir do problema, mas o problema está com você e ele vai junto. Eu não aguento essa mulher, vou me separar e arrumar outra. Isso, separa e arruma outra. Pensa que resolveu o problema? Não. Tu não fugiu do problema, você fugiu com o problema, porque o problema é você e Jesus quer mudar você. Eu estava conversando com um pastor e a gente estava comentando um pouco. Grave isso. Tempos difíceis formam homens fortes. Homens fortes formam tempos fáceis. Tempos fáceis, dias fáceis, formam homens fracos. Irmão, deixa eu te falar. Antigamente o negócio era difícil. Como é? Eu fico vendo a irmã dele lá, 13 filhos, como é que fazia? Lavar a fralda de todo mundo. Eu tenho 3. Irmão, a gente faz com fralda descartável.
Tu viu alguma mulher aí morrer de depressão? Hã? Senhor, as mais antigas aí? O marido trabalhava direto? Como é que era o pai? O nosso pai de irmão, meu tempo, quando era pequeno, Coca-Cola era em Natal e Ano Novo. Sair para comer pizza, misericórdia. Quando a gente ficava orando, pai, vamos sair. Isso era orando, tá? E orando, e meu pai falava, não tenho dinheiro, passa um cheque, pai. Eu conto nos dedos os dias que a gente foi comer pizza quando era pequeno. Hoje aqui, por mais difícil que você passe, meu amado, jovem, Coca-Cola todo mundo tem em casa na hora que quer. Sai na hora que quer. Celular, criança tem 10 anos, estão dando celular para criança de 10 anos. Mas naquela época, dos tempos difíceis, tem gente que não sabe o que é inflação. Você sabe o que é inflação? Quando tinha inflação, teve uma época que estava faltando carne no açougue, no supermercado. É ou não é? Lembra os irmãos mais antigos? Não tinha carne, não tinha coisas de higiene pessoal, não tinha. Tinha um negócio que chamava ágil. Sabe o que é ágil? Vai procurar saber no dicionário. Ô vida boa. Mas deixa eu falar para você entender, irmão. Os tempos difíceis formaram homens fortes. Olha para o meu pai, rapaz, ele tem um pique que às vezes eu não consigo acompanhar. 21 operações, não tem um braço. Todos os dedos do pé foram quebrados e colados errado. E o velhinho está lá, 67 anos. E às vezes eu estou lá, 30. Ai, está morrendo. Tempos difíceis formam homens fortes. Homens fortes trazem dias fáceis. Esses homens fortes facilitaram a nossa vida. O que meu pai sofreu, eu não sofri. O que eu sofri, meu filho não está sofrendo. Por quê? Porque homens fortes trazem dias bons. Mas olha aqui, dias bons, dias fáceis, formam homens fracos. E a gente pergunta, o que está acontecendo com a nossa geração? Misericórdia. Eu dou tudo para o meu filho. Eu dou videogame, levo ela na cabeleira. E agora ela está pedindo para Jesus a morte. Muita facilidade. Sabe o que a gente tem na igreja hoje? Uma geração fraca. Porque teve pessoas que para nós estarmos aqui deram seu sangue. Foram perseguidas. Onde a gente estava lá, muito legal, né? Lá na Zúzia. E quando acabou a primeira parte, o Anderson chegou para mim e falou assim, pastor, estava falando com o Denis aqui, misericórdia. Do William Seymour, né? Diz que quando ele vai para um seminário de teologia, ele não podia entrar na sala com os brancos, ele não podia orar com o branco, ele tinha que ficar no corredor para ouvir a palavra e querer aprender alguma coisa, irmão. Ele falou, se pastor acontecesse isso com algum irmão, tem irmão que chega na igreja e não recebe um sorriso, desvia. O cara tá lhe apanhou. Fecharam uma igreja porque não queriam ouvir o que ele pregava. Sabe qual é o nosso problema? Os dias estão fáceis demais. Nós temos uma igreja fraca. Aí eu quero que você entenda uma coisa e tua visão vai mudar a partir de hoje. Deus não forma meninos. Deus forma homens. E Deus vai colocar diante de você desafios e dificuldades. E se você quiser ser formado um homem, você vai ter que aceitá-los e desafiar o desafio e vencê-los. Você entendeu? Você entendeu porque Deus coloca lutas? Porque Deus permite que você seja perseguido, injustiçado? Porque Deus vai falar assim, cara, eu não vou formar você, mesmo em dias fáceis. Eu quero formar homens fortes. Então, irmão, deixa eu te explicar uma coisa.
Não fuja com o seu problema. Porque se você fugir com o seu problema, ele vai crescer. E uma hora ele vai te engolir. Resolva o teu problema. E não desista enquanto não resolvê-lo por completo. Amém ou não? Amém. Por isso tem pessoas na igreja que nunca vão para o próximo nível. Você entendeu? Porque na hora que vem, ele, magoei. Vou desviar um pouco, passar uma temporada no mundo. Depois eu volto. Magoei. Vou para outra igreja, o outro pastor é mais bonzinho, o outro pastor tem um corte de cabelo melhor, o outro pastor não grita. Deixa Jesus trabalhar na tua vida, amado. Em nome de Jesus. Deus tem o controle de tudo. Tem ou não? Amém? Você pode aplaudir Jesus por isso? Eu lembro quando nós passamos muita dificuldade quando era pequeno e depois Deus abençoou muito minha família. Minha mãe falava assim, tem coisas que eu ouvi ela falar, eu posso dar para o Felipe, mas eu não dou, porque eu quero que ele aprenda a valorizar. Graças a Deus por isso. Tem coisas que Deus pode fazer por nós e Ele não vai fazer, porque Ele está trabalhando aqui, ó. Ele está formando homens. Segundo conselho, você pode crer. Você pode, irmão. Você pode, mas pelo amor de Deus, não fuja com o problema. Segundo, você pode crer. Então, confie em Deus. A confiança é a melhor coisa que existe. Não existe evangelho sem confiança. Você tem que entender e ter uma certeza. Sabe qual é o problema nosso? Nós queremos ter o controle de tudo. A gente fala que entregou nossa vida para Deus, mas não entregou. Não entregou. Eu entreguei minha vida para Jesus. Aí vem o problema, a gente começa a murmurar. As coisas acontecem, Deus não responde nossa oração, a gente murmura, porque Deus não está sendo fiel. Se eu entrego a minha vida a Deus, eu preciso ter a certeza que Deus sabe o que está fazendo. Quando Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflições, mas não é porque nós temos aflições que Deus perdeu o controle das coisas. Deus usa as circunstâncias, e diante das circunstâncias em que estamos, Deus está construindo algo no processo. Mesmo diante do caos que estamos vivendo, Deus, Ele não olha para o processo com o tempo, Ele já olha para aquilo pronto. Quando Ele olhava para a terra, no meio do caos, Ele já olhava para a terra pronta. Quando Deus olha para nós, mesmo em meio, nós tão perdidos, Deus está olhando para a nossa vida pronta, para o nosso propósito que nós vamos alcançar. Então, nós precisamos confiar em Deus e falar, olha, se isso aconteceu, é porque Deus permitiu. E se Deus permitiu, é porque Deus tem o melhor para aqueles que o... Então, todas as coisas cooperam para o... De quem? A única coisa que eu tenho que me preocupar é se eu amo a Deus. Porque tudo que acontece na minha vida vai acontecer para o meu bem. Ainda que não seja aquilo que eu espero. Confiança é isso. Confiança é descansar. E o que a gente quer? A gente quer compreender tudo. Mas Deus, por quê? Deus, por quê? Por quê? Irmão, tem coisas que a gente não vai saber por quê. A nossa vida é cheia de mistério. Você só tem que saber que Deus está lá. Você entendeu? Mas Deus, por quê? Por que eu estou sendo pensando? Irmão, por quê? Descanse, irmão. Deus está no controle. Faz a sua parte, que Deus vai fazer a dele. E a gente fica cheio de questionamento. Por que a gente quer saber o porquê? Porque nós queremos ter o controle da situação. Agora, se você entregou a tua vida na mão de Deus, entenda, você não tem o controle. Quem tem o controle é Deus. Por exemplo, a gente tem um celular. Você está aqui, você fala no Zap. Eu lembro que eu fui viajar para fora do país e aí eu descobri que tinha um aplicativo que você falava e você
se via lá com a pessoa, né? Como é que é o nome daquele negócio? Oi? Skype foi o primeiro, né? Depois tinha um outro. Aí depois, agora, eu não preciso nem mais de Skype, pelo próprio WhatsApp, já viu? Você pode mandar mensagem aqui agora, o cara está lá no Nordeste e fala contigo. Você está aqui, liga, chamada de vídeo, você vai ver ele, fala com a sua esposa, seu filho, onde ele estiver. Você já pensou como é que isso acontece? Eu não sei como é que funciona isso, eu sei que funciona. Como é que você consegue falar com uma pessoa aqui e a outra responder lá no Nordeste ao mesmo tempo? Como? Sei lá, meu irmão. Eu sei que o negócio funciona. E é bom. E eu usufruo dele. Então, deixa eu te ensinar algo. Nem tudo a gente vai entender de Deus. Nem tudo nós vamos ter respostas imediatas. Mas faz o seguinte: usufrui de Deus, que vale a pena. Ele é bom demais. Ele é bom demais. Aí a gente usa, usufrui. Usufrui WhatsApp, usufrui esse negócio de computador, de internet, sei lá como é que funciona. Eu sei que o negócio funciona. É bênção demais. Usufrua. Nem tudo nós vamos ter a resposta que nós queremos na hora que queremos. Agora, porque o diabo quer que você perca a tua paz. Aí você vem para o culto. Eu estou com raiva do irmão. O outro lá também pensa, irmão, para, Jesus é bom demais, irmão. Deixa que Jesus vai lutar por você. Deixa Jesus lutar, deixa Jesus lutar. Deus não vê como o homem vê. A gente só vê, Deus já vê a obra concluída, irmão. Olha aqui, em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Ele está olhando assim, você já é vencedor, para! Se eu tenho, não tenho, não sei. Eu sei que em tudo, eu já sou. Diga assim, levante a mão, diga, eu já sou. Eu já sou. Você está compreendendo a palavra? Diga, eu já sou. Mais do que vencedor. Eu já sou. Você tem que saber uma coisa. Às vezes a gente anda tão ansioso, irmão, tão ansioso com as coisas, e nós não usufruímos de Deus. Eu lembro, porque é um processo de entendimento do Senhor. Tinha coisas que aconteceram na minha vida, eu era muito afoito, meu Deus, e agora? Não vou dormir, ai Jesus, e não dorme, e fica nervoso. Hoje eu mantenho a calma. Calma. Pastor, cai o mundo. Deixa o mundo cair. Se Deus não fizer o mundo se levantar de novo, Deus vai criar outro mundo, fique em paz. Irmão, eu já perdi noite de sono. Eu já deixei de aproveitar minha família por causa da ansiedade. Você está entendendo? Eu já fiquei doente. Mas vou falar algo para você. Quando a gente conhece Deus, a gente muda a fala. Estão falando. Deixa falar. Jesus vai cuidar dele. Deixa. Pastora, calma. Vamos ver Jesus trazer a provisão. Isso não quer dizer que a gente não surte de vez em quando, né? Mas o que a gente tem que entender é que a confiança plena é entregar. Você que está preocupado com o teu filho que entrou aqui hoje. O teu filho não é teu, é de Deus. Descansa no Senhor. Que Deus vai encontrar ele onde ele estiver. Você entendeu? Às vezes nós não temos respostas. Mas não é porque eu não tenho resposta que eu vou parar. Eu simplesmente vou descansar. Porque o meu Deus tem o meu mundo nas suas mãos. Ele não precisa de nada para fazer tudo. Nós que precisamos. Nós precisamos que as circunstâncias sejam favoráveis. Deus, diga assim, Deus não precisa de circunstância favorável.
Está vendo a luz? Você sabe como é que funciona a luz? Como é que ela chega na tua casa? Que tua geladeira está lá ligada, não sabe? Irmão, então não se preocupa em saber, usufrua dela, só paga a conta no final do mês. Faz a tua parte. Você que é crente, irmão, faz a tua parte. Faz a tua parte. Porque Deus vai fazer aquilo que você não pode fazer. Ele é perfeito. Sabe o que aquela mulher do fluxo de sangue fez? Ela só fez a parte dela. Ela só fez o que dava para ela. Deus nos ama, irmão. Deus nos ama. Deus nos ama. Sabe? Eu gosto de conversar com pessoas mais velhas. Às vezes eu vejo os mais novos, chegam para mim com um problema. Pastor, pelo amor de Deus, o problema tal. E eu falei, eu era assim. Eu era assim. Eu lembro uma vez, eu conversando com um pastor, eu todo... calma, Felipe, sabe o que é? Você é novo. Você ainda vai ter experiências, saber que Deus... Eu falei, como? Irmão, é verdade. Já viu alguém mais velho que já viveu coisas com Deus? Fala, calma. Às vezes, gente, o mundo está caindo. Eu olho para o meu pai e eu falo, pai, o mundo está... Calma, Felipe, vai dar tudo certo, não se preocupa, Deus vai prover. Deus, a resposta vem de Deus. Eu olho aquilo dá uma calma no meu coração. Eu falo, ai, é verdade. Irmão, calma, vai dar tudo certo. Olha para trás. O que começou a boa obra é fiel para ir até o fim. Deus não tem obra inacabada. Não se desespera. Terceiro conselho que eu quero dar para você. Irmão, você pode crer. Está vendo? Você pode crer, você pode crer. Confia. Você que chegou pesado, calma, vai ser leve daqui hoje. Jesus está respondendo você. Você entendeu? Está dizendo, você não está sozinho, você está entendendo isso. Terceiro conselho que eu quero dar. Escute a voz de Deus, irmão. Escute. Tem uma diferença de ouvir e escutar. Ouvir, está ouvindo, escutar. É você compreender. Se obedecer. Minha mãe falava assim, Felipe, vai varrer a cozinha. Aí eu varria. Olha, varria nada. Fingia que não escutava. E o William é igual. Misericórdia, a gente paga todos os nossos pecados. Eu falo, William, pega não sei o quê. E ele ignora, não responde. William, faz isso. E o William, aí eu chego lá, você não está me ouvindo? Ah, pai, ouvi. Por que ele não me respondeu? Ah, porque eu estou fazendo isso aqui. Eu falei, moleque. Aí eu lembro, eu era igualzinho. Irmão, não se engane, tudo que o homem planta, ele colhe. Os mais jovens, os mais velhos, isso é verdade e mentira? Então, não se engane, de Deus não se zomba. Aí eu pago no William, porque uma coisa é ouvir, outra coisa é escutar. A gente vem para a igreja, a gente ouve a palavra. Lembra que eu falei aqui, em Números, quando Moisés manda os 12 espias, gente, eram pessoas da mesma família, do mesmo povo, o mesmo pastor, o mesmo Deus, a mesma religião, mesmo sangue. Foram para a terra e quando voltaram da terra, 10 conseguiram não entender aquilo que Deus havia falado e só 2 escutaram. Como pode? Eu creio muito no romper de Deus, mas os nossos ouvidos, nós temos que dar ouvidos para o Senhor e escutar o que Ele fala. Eu não posso sair daqui e Deus fala, você não está me ouvindo falar? Ouvi, mas não fez por quê? Porque eu estava ocupado com outra coisa. Você entendeu que às vezes as coisas não andam por causa disso? A gente fala de um avivamento, como há avivamento sem unidade? Como há avivamento com murmuração? E eu vou falar uma coisa que tem muita gente que prega a palavra. Esses dias eu fui para São Paulo, irmão, assim, aí eu estava comprando um livro, uma livraria evangélica, aí eu vi um pregador lá falando com o irmão. Eu comecei a ouvir a conversa dele, começou a me subir o sangue. Eu falei, esse cara não é crente, esse cara, Deus, eu vou mandar esse cara para o inferno agora, eu vou orar, a terra vai abrir.
fala, geralmente os que pregam, a gente vê pastores, são os mais divididos que tem. O povo cristão, que era para ser unido, uma família só, independente de denominação, é o povo mais dividido que tem. Eu tenho repulsa à internet, irmão. Tu vê lá um falando mal do outro, um falando mal da igreja do outro. Irmão, se o cara quer pintar a igreja azul, o problema dele. Fala de Jesus lá, irmão. Deixa eu falar de Jesus aqui e vamos se unir por algo maior. Aí o outro fala do cabelo, o outro fala da cor de não sei o quê. Que avivamento é esse? Que mudança de vida é essa? Que evangelho banal é esse? A gente vê as pessoas hoje estão buscando palavras. Eu não sei se eu estou vivendo fora da caixinha, sei lá. Fora de um... Irmão, desculpa, eu sou ET mesmo. Porque eu não sou desse mundo. A gente vê as pessoas são tentadas aonde elas, nos seus próprios desejos, concupiscências. E aí nós vamos ver que o que é certo virou errado, o que é errado virou certo. Dentro da igreja. Foi uma vez disciplinar o irmão com uma coisa que ele estava errado, ele achou ruim. Falei, irmão, tu está no lugar errado, a igreja não é para isso. A igreja é para pessoas que querem pregar a palavra, que amam Jesus. A gente vem para a casa de Deus, ouve, e nada muda. Tem nome de crente, mas não crê. Tem Bíblia de crente, mas não é crente. Tem roupa de crente, mas tua vida não condiz com a roupa que você veste. Desculpa, irmão. Se eu estou errado, eu vou parar de pregar. Porque o que eu mais quero, que eu creio, que o evangelho muda pessoas. Verdadeiramente muda pessoas de dentro para fora. Não são as regras que vão mudar você, é o Espírito Santo de Deus. Aí eu olho para a nossa nação, eu me preocupo. Eu olho para a nossa cidade, eu me preocupo. Você quer viver um avivamento? Então nós precisamos olhar para nós, e nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Porque sem santidade ninguém verá Deus. E a Bíblia diz que a tua palavra é a verdade. Nós devemos ser santificados pela palavra. Sabe o que é isso? A palavra é lançada, eu abro os meus ouvidos, a palavra entra em meu coração, essa palavra gera fruto, eu começo a praticar a palavra de Deus, e ela começa a me limpar. Não é mais a iniquidade que vai tomar conta do meu coração, é a vida de Deus. Não existe outra mudança, não são regras, não é doutrina, costume, é a palavra que vai te incomodar. Você um dia vai fazer uma escolha, e agora? Escolha a morte ou a vida, a bênção, a maldição. E se a palavra estiver aqui, você sabe qual é a escolha que você vai fazer. Você vai dizer, eu quero viver. Nós não nos deixamos mais sermos transformados pela palavra, porque nós não escutamos mais a Deus, sabe? E aí eu vejo o espírito do anticristo atuando na igreja. O que é isso? Cristo é o enviado de Deus, aquele que morreu por nós. Então hoje existe um evangelho que você não precisa morrer mais. O evangelho é para mim, se for para mim não tem nada a ver. Irmão, uma vez eu estava falando para o pessoal aqui na igreja, eu sou crente desde pequeno, já com igreja que o banco era cortado de madeira, igreja em construção, que a gente empanturrava 300 pessoas, num negócio que era o tamanho desse púlpito aqui, sem ar-condicionado e sem ventilador, respirando pó de construção, e eu ia mó feliz para o culto.
Então, se eu tiver que congregar debaixo de uma árvore, eu congrego. O que nós fazemos não é para nós que somos igreja, é para você que entrou aqui hoje, entenda o que é o amor de Deus, e o que Deus pode fazer por você, e você se sinta bem de estar aqui, e quando alguém sorri para você, para demonstrar a você o amor de Deus, e o que Deus faz quando entra na vida de uma pessoa. Então culto não tem nada a ver para nós, tem a ver para Deus, porque quando eu sirvo alguém, eu estou servindo a Deus. Um abraço que eu dou, eu estou adorando a Deus. Um aperto de mão é adoração ao Senhor. E nós juntos vivendo para o mundo. E qualquer evangelho que não seja esse, aonde eu morro, mas eu vivo, não vem de Deus, mas é o próprio espírito do anticristo dentro da igreja. Tudo aquilo que é anticristão, tudo aquilo que é anti a palavra. A igreja, ela é poderosa. Ontem estava Deus falando muito forte comigo. São Paulo, quando tentaram parar a palavra, vamos parar a palavra, prenderam Pedro, mataram Tiago. Pedro estava preso, Herodes falou, acabou a palavra. Irmão, prendeu Pedro, mas não prendeu a igreja. Um dia eu não vou estar mais aqui pregando a palavra de Deus para vocês, mas a semente que foi lançada tem que frutificar e multiplicar na vida de cada um. Você está entendendo, irmão? Prenderam Pedro, mas não prenderam a igreja. Um dia podem me calar ou calar todos os pastores dessa igreja, mas não vão poder calar a igreja. Sabe o que a igreja fez? Gritou para Deus. E quando a igreja gritou para Jesus, diz que foi o anjo lá, abriu as portas da prisão e Pedro saiu. Quando nós nos unimos em oração, a gente pode mudar tudo que está ao nosso redor. Tudo que está ao nosso redor, nós podemos mudar através da oração. Só existe alguém que não se agrada da comunhão da igreja, é Satanás. Só alguém que se agrada quando você não crê, é Satanás, porque ele é a única pessoa que vai perder quando nós entendemos o que é servir a Deus e escutarmos a palavra de Deus. Sabe, precisamos nos render a ela. Tem gente que pensa que o evangelho perdeu o poder. O evangelho é o Espírito Santo de Deus. Quando Jesus estava no túmulo, as mulheres foram procurar Jesus lá, Jesus não estava mais, nós servimos um Deus vivo, que ressuscitou. A palavra nos mostra o que Jesus pode fazer. A gente olha para o caos, as circunstâncias que existem. Deixa eu te falar algo, o evangelho não está limitado às circunstâncias. O evangelho que pregamos não são palavras de sabedoria. O evangelho que pregamos é poder de Deus, que muda a vida de pessoas, que liberta a vida de pessoas. Você quer ver? Se eu pedir para levantar a mão aqui, um monte de cara, meu irmão, que era drogado, que era maluco, Jesus libertou. A religião esconde, Cristo expõe. A religião finge que não é, Cristo mostra o que é. Então nós não somos melhores, éramos os piores dos piores, mas conhecemos Cristo, fomos para a cruz com Ele, hoje não vivemos mais, mas Cristo vive em nós, porque Cristo em nós é a esperança da glória de Deus. Esse é o mistério do evangelho. Tem coisa que a gente não entende. Eu não sei como é que Jesus mudou ele. Eu não sei como Jesus mudou você. E eu não sei como Jesus vai te pegar hoje. Eu não sei onde Jesus vai tocar em você hoje. Eu não sei, mas eu vou falar uma coisa. Eu vou usufruir daquilo que Jesus fez. Que Ele